Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Diz-me Lá. E esta semana nós vamos falar de um tema muito importante, que é a saúde mental, e se gostas deste tipo de temas, vou pedir que deixes o teu like e que subscrevas o canal. E para nos falar deste tema tenho uma pessoa, uma psicóloga, algarvia, mas que Lisboa já é a sua cidade do coração, e que há aqui uma curiosidade sobre ela, que ela foi pedida em casamento num programa de televisão em direto. Bem-vinda, Isa Silvestre! Obrigada, Soraya. Antes de irmos assim ao tema sério, sim. Quero saber esta história. Como é que foi ser pedida em casamento num programa? O que é, Isa? Bem, espero que me sirva Mas é o quê? um anel. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê, Nelson? Queres casar comigo? Quero. Podem dar um beijinho e um abraço. Foi no meu dia de anos, uma surpresa gigante do meu atual marido. E ainda hoje lembro-me de o meu marido entrar em direto no programa com o bolo de anos. Tu estavas a acreditar, ou estavas a achar? Eu estou Eu a estava sonhar. a pensar, eu batia palmas e estava a pensar, porquê que me estão a fazer isto a mim? Mas ninguém me conhece. O que é que me estão a fazer? O que é que está a acontecer? Lembro-me disto perfeitamente. Claro que a resposta foi um grande sim, não havia qualquer dúvida. Era um sonho, foi um sonho que se tornou realidade. Ainda hoje estou encantada com a atitude. Muito bem, mas ele merece, Sem assim, dúvida. todo esse encanto. Mas hoje, como eu falei, vamos falar de um tema que me é um bocadinho pessoal e que eu acho muito importante, que é o burnout, não é? E porquê que eu te quis aqui, Isa? Porque tu tens o teu livro de gerir um ano de stress, Isso não é? mesmo, isso Ou seja, mesmo. eu acho, e fazes também muitos posts regularmente nas redes sociais a falar do tema, da ansiedade, do burnout. Ou seja, eu senti que tu sabes, além de saberes falar do tema, tu descomplicas muito este tema. É esse o objetivo, comunicar sobre saúde mental, sobre como procurarmos o nosso bem-estar emocional, psicológico, ter qualidade de vida, é descomplicar, usar aqui ferramentas, estratégias, mas também, acima de tudo, este tipo de podcasts é muito interessante e por isso é que te agradeço imenso o convite e claro que aceitei, foi como o pedido de casamento do meu marido, aceitei Tinha logo logo. de dizer que sim. Aceitei logo, imediatamente, quando me convidaste, mas, efetivamente, falarmos de burnout e falarmos sobre temas de ansiedade, stress, saúde mental é importante. Porquê? Porque é essencial as pessoas conseguirem, acima de tudo, identificar, saber como é que eu me estou a sentir, como é que foi o meu dia. Isto é muito importante. E há pouco falávamos daquela minha experiência pessoal e amorosa de stress, e é muito interessante nós aceitarmos que o stress não é algo que devemos eliminar. Ele existe no nosso dia-a-dia. E pode ser o stress, existe o tal stress bom e o stress mau. O que é então o stress bom? Imagina que vamos para uma reunião ou para uma apresentação e o que é que vamos sentir? Vamos sentir o corpo mais quente, uma temperatura corporal mais elevada, vamos sentir que até estamos um bocadinho nervosos, agitados em termos de comportamento. Mas às vezes essa agitação até é boa porque nos deixa mais alerta, mais atentos E é a tudo, mais isso focados, mesmo. não é? Temos o pensamento um bocadinho acelerado, mas é que tal e qual o que estás a dizer. O que é que isto é bom? Porque é que este é o stress bom? Porque conseguimos estar atentos, focados para fazer e dizer tudo como planeámos. O que é o stress mau? Depois desta reunião ou desta apresentação, saímos e continuamos focados, não conseguimos desligar. Continuamos a pensar, a ruminar no assunto, o que dissemos, o que não dissemos, o que é que foi dito, como é que foi dito. Acabamos por estar aqui a consumir níveis de stress negativos. E são estes níveis de stress negativos ou constantes que nos levam ao burnout? O que é o burnout? O burnout é causado por um stress excessivo e prolongado. Mas o burnout é esta exaustão física, emocional, intelectual, mental, causada por um stress excessivo e prolongado. Normalmente associado a um ambiente de trabalho, mas também está associado muitas vezes à vida familiar,
e também à vida académica. E cada vez há mais em jovens, não é? Ou seja, que estão a estudar na faculdade. Universitários, sim. Existe muito esta exaustão já física, emocional e mental. O burnout também depois está muito ligado a quem efetivamente dedica muito tempo à profissão, quem tem um estado de encantamento e de paixão, quem gosta do que faz. E por isso tem dificuldade em pôr limites e em priorizar os seus autocuidados. E eu reconheço isso, e este é um dos temas que eu queria trazer, porque eu própria vivenciei isso há 4 anos. Estava a dar tudo o que podia e que não podia por uma carreira e queria fazer tudo ao mesmo tempo. Não conhecia a palavra não, que isto acho que é um dos principais erros. Quando alguém tem um burnout, normalmente é isso, é porque acumula e não sabe dizer que não. E acho que foi isso que me aconteceu, que era, eu estava tão assoberbada e não percebia que estava. Só depois de, ter ultrapassado isso, com muita terapia, etc., é que eu percebi o estado de ansiedade que internamente eu andava sempre. Só que eu achava que, estou agitada, mas achava que era normal, porque andava sempre a correr de um lado para o outro, mas não percebia o nível de stress que estava aqui dentro. Eu era uma bomba relógio prestes a arrebentar. Tinhas dificuldade em sentir, não é? Aliás, em sentir ou em parar para sentir as tuas necessidades. Exatamente, era isso que eu não via. Na tal autoconsciência e na autoobservação de como é que está o meu corpo, qual é que é a necessidade do meu corpo, da minha mente. Consideramos em alguma altura da nossa vida que a nossa identidade é a dimensão profissional e desvalorizamos a dimensão familiar, acabamos também por desvalorizar a socialização, temos dificuldades em ter momentos de tédio, olha, não tenho nada para fazer. Chega ao fim de semana e sentimos que não tenho nada para fazer. E começamos logo a ter que criar uma lista de tarefas que por norma vão para assuntos de trabalho. Por isso é muito importante tomarmos consciência destas... Do saber parar, do saber relaxar, mesmo, não é? Do saber parar. Estratégias como a tal respiração diafragmática que muitas vezes nós pensamos, bem, parece uma técnica tão simples respirar, mas muitas vezes não sabemos respirar bem. Ouvir música, fazer atividades que nos dão prazer e que com criatividade e que não são rígidas, que não estão e são coisas que no facilmente podemos implementar, não é? No nosso dia-a-dia e conseguir aulas não estressar de yoga, tanto. massagens terapêuticas, ou seja, nós podemos sim ir percebendo aquilo que nos faz sentido, não é? Para mim pode-me fazer sentido ouvir música, para ti relaxar ao longo do dia pode ser preparar um banho quente, ouvir ou fazer uma aula de yoga ou fazer meditação. Ou ir correr ou qualquer coisa, não é? Todas estas estratégias são saudáveis ao longo do tempo. Agora, claro que nós estamos a falar de algo que afeta, e há vários estudos que revelam isso, que afeta muitos dos portugueses. O burnout vai afetar várias áreas da nossa vida, do nosso bem-estar, e pode-se manifestar e estarmos atentos a estes sinais, como os sinais físicos, alterações de apetite, a pessoa pode ter vontade de comer muito ou até perda de apetite, alterações de sono, dormir muito ou até começar a ter insónias. Sim, no meu caso eu deixei de dormir, eu não conseguia mesmo dormir. Ao ponto de eu passei 3 dias sem dormir. E foi aí que eu percebi o que é que eu achei na altura e que se calhar quem não está, lá está, quem se calhar não pesquisa sobre o tema ou sabe identificar os sintomas, eu não soube identificar, não é? Quando isto me acontece eu penso, eu estou a ficar maluca, e eu de certeza que estou a ficar maluca. Mas não, nós temos de aprender a escutar o nosso corpo, ou seja, o meu cérebro não conseguia desligar. Por isso é que eu não conseguia dormir. Estavas constantemente preocupada com temas porque havia uma sobrecarga profissional. E é isto que temos que ter em conta. Estes sintomas físicos, como as insónias ou até a vontade de dormir mais tempo do que o necessário ao longo do dia, muita ansiedade, humor depressivo, a tal irritabilidade, impaciência para imprevistos do dia-a-dia, estamos muito menos pacientes, também tensão muscular, sentir o coração mais acelerado, tudo isto são sintomas físicos, mas também existem os sintomas emocionais. A irritabilidade, a ansiedade extrema,
a pessoa sentir-se muito cansada, com dificuldade em começar o dia, sentir-se mais triste, mais depressiva. Depois também temos os sintomas comportamentais. Começa a chegar mais vezes atrasada ao trabalho, começa a sentir que não consegue ter energia física. E também, se calhar, uma falta de motivação, não é? Associada. Isso mesmo, uma grande falta de motivação, uma grande falta de sentir, de produtividade, de conseguir levar as coisas a cabo. Claro que nós, para diagnosticarmos um burnout, não temos que passar por todos estes sintomas. Todos somos pessoas únicas, individuais. Claro, e podemos sentir diferentes coisas. Diferentes coisas e até basta sentirmos um sintoma nestes fatores físicos, emocionais e comportamentais. E como? Imagina que, como no teu caso, a questão das insónias, o facto de ter estado alguns dias sem dormir. Ao começares o dia, já começavas o dia muito mais ansiosa, logo o teu nível, certamente, de irritabilidade, de paciência ao longo do dia estava muito diminuído. O que é que isto ia gerar? Ia gerar comportamentos de nervosismo, de irritabilidade. E muita ansiedade, tudo do que eu me recordo, não é? Tudo me causava ansiedade e eu lembro-me ao terceiro dia, como uma pessoa quando está em privação de sono, já não pensa, já não consegue agir. Sem clareza mental, com dificuldade de raciocínio, de tomar decisões. E eu de repente já só chorava. Sim. As pessoas, lembro-me, nesse dia, por acaso, o meu pai ligou-me de manhã, que não é habitual. Eu não tinha dito a ninguém que estava há 3 dias sem dormir, e o meu pai liga-me e eu desato logo a chorar. E o meu pai, o que é que está a passar? E aí é que eu começo a falar das coisas, vou trabalhar, mas penso, Soraya, tens de ir trabalhar como se nada fosse. E estou a meio do trabalho e toda a gente me conhece, estou sempre muito animada, sempre a falar, não sei o quê. Eu estava caladinha, tipo no meu sítio, o que não era normal. Sim. E bastou alguém perguntar, Soraya, tu hoje estás muito calado, o que é que se passa? Eu desabaste. logo, aí desabei e aí percebi, eu não estou bem, tenho de procurar ajuda, obviamente, não é? E lá está. Porquê que eu te queria ter aqui? Porque eu acho que é essencial às vezes as pessoas manterem uma higiene mental, ou seja, o ir à terapia, e não é preciso ter um burnout diagnosticado, mas sim prevenir a chegada deste burnout. Prevenir porque, de facto, esta exaustão emocional leva-nos a sentir que não somos capazes de dar resposta às necessidades que nos são solicitadas ao longo do dia. Há um cansaço emocional e físico. Depois há outra dimensão do burnout que depois acaba por também se desenvolver, que é aquilo que nós chamamos a despersonalização. Ou seja, a pessoa está presente, mas deixa de estar, não está mentalmente presente, não está conectada com os outros. Está apenas... Não cria ligações. Não cria ligações. Está ali fisicamente presente, mas mentalmente não está focada. Está com o pensamento a 1000 à hora e logo tem dificuldade nesta conexão também em compreender as necessidades do próprio e dos outros. E tu achas que as empresas hoje em dia são um bocadinho responsáveis de tantos burnouts? Juntando depois esta questão dos tais riscos psicossociais da empresa, e que riscos é que são estes? Ou seja, empresas em que existe uma grande sobrecarga de trabalho, em que é solicitada às pessoas que trabalhem imenso. Depois lá está, aquilo que falavas há pouco, também nós, com a nossa paixão ou encantamento pelo trabalho, ou sentirmos que, ou considerarmos, e é aqui que a psicoterapia ajuda a clarificar isto, que a nossa identidade é apenas profissional e muitas vezes não temos conhecimento disto. E não conhecemos isto, só percebemos quando chegamos ao limite, que é, pois de facto eu não estava a conseguir investir nas várias dimensões da minha vida. O trabalho deve-nos potenciar, motivar e realizar, e não nos deve adoecer, não nos deve... Claro, deve ser um meio para nós sermos mais felizes e trazermos dali algo para a nossa vida pessoal, não é? Ou seja, desde um salário que nos permita ter a vida que nós queremos, etc. E alguma felicidade e realização. Não tem de ser 100% a nossa vida. Sim. Só que eu acho que nos jovens, e no meu caso, eu tinha o quê? 25 anos, 26... nós estamos na altura que a carreira parece que é tudo. Se eu não atingir um determinado patamar, parece que ainda não fiz nada da minha vida. E depois isto liga muito bem com as tais crenças que nós vamos tendo e que vão sendo incutidas desde a nossa infância, não é? Ou seja, a dificuldade em conseguir dizer que não, certamente tinhas aí por trás o medo de perder.
não é? De perda de trabalho. Sim, eu achava se um dia eu disser que não sou capaz de acumular mais uma função, que não irias eu não... ser suficientemente boa. Exatamente, ou vão dar esta oportunidade a outra pessoa e já não vão querer apostar em mim, ou etc. Claro, mas muitas das vezes, atenção, eu estava a falar disto das empresas, eu também não estou a dizer que são as próprias empresas que vamos pressionar os trabalhadores a 100%, mas eu acho que também não há um cuidado para perceber que as pessoas também têm limites. Claro. E que se calhar as pessoas têm medo de dizer que não. E há empresas, cada vez mais procuramos desenvolver políticas saudáveis, ambientes saudáveis no trabalho, e lá está. Não existem empregos e trabalhos perfeitos, mas sim saudáveis. Mas há empresas que têm esta dificuldade em reconhecer que o colaborador deve conseguir ter qualidade de vida. Não é? Deve realizar-se profissionalmente, mas também pessoalmente, e ter essa possibilidade, essa disponibilidade de tempo. O que é que a nós também nos compete? Compete-nos irmos nos autoconhecendo, auto-observando e pondo limites e comunicando esses limites também no nosso ambiente profissional. Sim, mas também estamos aqui muito a falar do ambiente profissional, mas lá está o burnout, como também falaste. Pode ser até em casa, pode ser, não é, um burnout de parentalidade, não é? Também na parentalidade, na família, também pode existir este burnout, porque não conseguimos definir os tais limites. Queremos levar os filhos a 20 mil atividades, queremos fazer muitas coisas, queremos continuar a promover uma agenda muito preenchida, e temos que ir conseguindo, no dia-a-dia, ir escutando o nosso corpo. Porque equilibrar, vezes, não é? Equilibrar, e acima de tudo, repara, há pouco quando davas a tua experiência de acordas, tens esta descarga emocional e permites-te ir trabalhar, não é? Ou melhor, ou permites-te ou obrigas-te. Obrigo-me, não é? Porque para mim tinha de ir trabalhar, eu não podia dizer que não ia trabalhar. Nessa situação, e curiosamente estava-te a escutar e estava-me a lembrar de uma sessão que tive recentemente com uma senhora que já vamos em algumas sessões de psicoterapia, e na última sessão ela dizia: hoje permiti-me não ir trabalhar, tinha 2 reuniões importantes, mas permiti-me não ir trabalhar porque a filha tinha adoecido e tinha dormido muito mal à noite. Parabéns para essa senhora. Verdade, também fiquei muito orgulhosa, e ela também estava muito orgulhosa, porque foi o respeitar as suas necessidades físicas e emocionais, porque sabia que se fosse trabalhar um dos tais, o que é que poderia acontecer? Iria estar mais irritada, porque iria estar preocupada com a filha. Não ia estar com a cabeça ali, não é? Isso mesmo, que é aquela ideia que falávamos há pouco de um dos sintomas do burnout, as tais questões comportamentais, que é também a ideia de presentismo. A pessoa está de corpo presente, mas a cabeça não está ali. Há dificuldades de atenção e de concentração, e daí depois o nosso desempenho profissional, a nossa produtividade diminui, a desilusão também aumenta em relação a nós próprios, e muitas vezes tudo isto leva-nos à tal ideia, acaba por estar tudo interligado, em que também pode vir aqui um humor mais depressivo. Isto é muito importante, nós termos autoconhecimento sobre as nossas necessidades. É querermos chegar a todo lado ao mesmo tempo e não conseguir chegar a nada. Lá está. E quando tu chegas ao burnout, tu estavas no início de carreira, e a tua dedicação ao trabalho, a tua paixão pelo trabalho, levou-te aqui a não respeitares os teus limites. Quando é que se deve procurar ajuda? Esta exaustão física, emocional, mental, é sinal de que devemos procurar ajuda. Este cansaço, a tal noção de estou só fisicamente presente, não estou mentalmente presente, seja no trabalho, seja noutras dimensões da vida, sentirmos alterações no apetite, no sono, sentirmos que aquela ansiedade, a ansiedade, a tristeza, tudo isto são os tais sinais de alerta físicos, emocionais e comportamentais, e que se vão todos interligando. Isa, tu sentes que há mais pessoas a procurar-te já no limite, ou seja, já em pleno burnout, ou sentes que cada vez há mais pessoas a ter esta pré-consciência, ou seja, eu estou a entrar numa fase má, deixa-me já procurar ajuda? Eu sinto que há cada vez mais acesso a conteúdos, temos mais literacia em saúde física, mental. No entanto, o que é que ainda sinto? Ainda sinto que há uma resistência
da pessoa procurar antecipadamente ajuda. Achas que as pessoas ainda têm aquela coisa de se vais ao psicólogo é porque és maluco? Não, na questão do burnout, sim, em algumas pessoas ainda existe isso. No entanto, ainda existe, independentemente das idades, que é curioso, o facto de eu trabalhar também com jovens, às vezes também existe esta resistência. O que eu sinto que é difícil? Desligarem-se da ideia de como é que eu vou pôr limites. Então, mas agora que eu já estou neste comboio, como é que eu agora salto deste comboio? Que vai em alta velocidade. Como é que eu agora digo que não? Até porque aquilo é o que estão habituadas a trabalhar horas a fio, a acumular funções ou a não conseguir às vezes delegar, a não ter o tal equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, como os fins de semana, parar, só parar. Mas lá está, quando nos acontece este tipo de situações, é que acho que depois nós ganhamos um autocuidado e um alerta completamente diferente. Mas até dizia destas coisas Sim. de às vezes as pessoas acham, vais ao psicólogo é porque és maluca. Mas no caso, é assim, desde que eu tive o burnout, que faço terapia regularmente, e por acaso há uns tempos, o meu pai ligou-me e eu por acaso estava a vir da terapia, ele, então o que é que andas a fazer? Eu, olha, saí agora da terapia, não sei o que. Ele, mas o que é que se passa? Mas tu estás bem? Mas passa-se alguma coisa? E eu, não pai, é uma coisa normal, todos devíamos ir, todos devíamos fazer. Mas eu acho que, principalmente as gerações mais velhas, acho que não têm esta consciência de que a terapia devia ser como ir ao médico, como fazer um check-up anual. Olha, não é? Essa expressão que acabaste de usar, um check-up, é isso mesmo. Ou seja, muitas vezes eu também sinto que as pessoas têm esta questão de o que é isto? De ir à psicoterapia, de ir ao acompanhamento psicológico. Primeiro, muitas vezes também têm dificuldade em se autoconhecerem, de se confrontarem com os medos, inseguranças, características que também não gostam e que procuram recalcar, esquecer, não querer lidar, não querer enfrentar. Outras, e às vezes ao longo de um processo de acompanhamento psicológico, eu sinto que há esta tal resistência de quando é preciso tomar uma decisão, mudança de trabalho, terminar uma relação amorosa, pode haver esta resistência ao longo de um processo de psicoterapia, de acompanhamento psicológico. O que é que também estás a tocar? Há aqui duas questões distintas, que é a necessidade que tu tens de continuar de aperfeiçoar o teu autoconhecimento. Para quê? Para também prevenir situações adversas na tua vida. Sim, porque já experienciei o mal, logo isso não mesmo. quero voltar. Isso faz-me, mas para não perderem a ideia, esta questão de check-ups. Ou seja, muitas vezes também há esta questão de, começa um processo e quando é que isto acaba? Okay? Então, duas coisas distintas que eu gostava de passar, que é, podemos ir ter com um psicólogo para fazer um check-up, perceber como é que está a nossa saúde mental, como é que estamos a lidar com o momento presente, seja pessoal, profissional, o que é que identificamos que são adversidades, o que é que podemos aperfeiçoar no nosso dia-a-dia, porque como eu costumo dizer, muitas vezes as sessões de acompanhamento psicológico, psicoterapia também são para aperfeiçoar qualidades, não só para trabalhar problemas, independentemente da idade. Sim, pode ser para querermos alcançar algum objetivo. E aqui estes check-ups até são um curto espaço de tempo, algumas sessões. Ou então um processo mais de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Mas voltando à questão de quando é que isto acaba? São os fatores externos que vão determinar o tempo e os nossos objetivos. Muitas vezes a pessoa começa com um determinado objetivo, um pedido, nas primeiras sessões, mas há um acontecimento exterior, uma ruptura amorosa, não é? A perda de um ente querido, uma gravidez, até pode ser um acontecimento positivo ou negativo e que vai interferir em todos os objetivos e no tempo de acompanhamento psicológico. Sim, mas eu acho que lá está, as nossas preocupações também vão mudando de dia para dia conforme o que acontece. Sem dúvida, isto vai encaixar também muito no tema que estamos a falar, que é nós nos permitirmos priorizar, mudar a nossa agenda. É algo que tem a ver com flexibilidade, seja num processo de acompanhamento psicológico, seja na tal agenda de trabalho. Se há um dia que aquela semana foi exaustiva, que eu acordo numa sexta-feira em que dormi mal, em que até estou ansiosa, ou já me sinto cansada fisicamente, foi difícil levantar-me, começar o dia, então eu posso procurar tomar um pequeno almoço mais calmo, procurar fazer mais pausas ao longo do dia, tentar terminar o dia mais cedo para
cuidar desta minha necessidade física e emocional. Eu também acho que devíamos normalizar o facto de, depois de termos um burnout, nós não vamos ser a mesma pessoa antes do burnout. Houve um momento da minha vida que eu achei, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu já não vou ter a felicidade que tinha, a alegria que tinha, sei lá, a boa disposição. Imagina, tudo isso voltou, mas também voltou diferente. É isso que eu sinto. Ou seja, voltou, agora há uma Soraya muito mais consciente dela Sim. mesma. Não quer dizer, esta expressão de diferente não quer dizer que seja má. E muitas vezes uma mudança é isto, é fazer de forma diferente aquilo que fazemos. Porque a Soraya que chega a algo que é a síndrome de burnout, que é o adoecer por motivos profissionais, é uma Soraya que também não sabia cuidar-se. Sim, sem dúvida, não sabia. não é? E agora, ou seja, eu sinto que tenho muito mais alertas, que é, eu quando estou em períodos de maior stress, em que é que se manifesta? Logo, insónias. Ok. E eu já sei. É como se fosse o meu teu gatilho, alerta. é como se o fosse teu o meu gatilho. Sim, 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 sim. Então, ou seja, eu já aprendi com o passado que é alguma coisa aqui tem de mudar, algo está a acontecer que não pode estar a acontecer, não é? Ou seja, tu com esse sinal já consegues perceber que tens que parar um pouco Sim. procurar, por exemplo, ter um fim de semana ou terminar o dia de uma forma mais tranquila, fazer algo que te seja prazeroso, como uma caminhada ao ar livre, como há pouco falavas. Sim, ou marcar psicóloga para ir, pronto. Sim. Também, mas é isso, acho que... Procurar ajuda especializada. Sim. E estávamos a falar deste burnout profissional, que é o mais comum, se formos a ver, não é? Pelo menos assim em Portugal, a nível estatístico. Tu achas que há empresas que já têm o outro lado, que é já têm mais cuidado pela saúde mental dos seus trabalhadores? Sim, eu sinto que há. Aliás, eu até tenho parcerias com algumas empresas que me contactaram para que com a minha equipa possamos dar aqui resposta. Isso é muito interessante. Muito giro, sim. Para darmos resposta de acompanhamentos psicológicos, para fazermos workshops sobre como identificar, acima de tudo passar estratégias de como é que os colaboradores podem gerir o stress do dia-a-dia, porque lá está, o stress existe, existe um bom stress e que até nos dá criatividade, resposta, atenção e concentração no momento, e também passar aqui uma ideia, esta a ideia dos nossos workshops, como é que os colaboradores das empresas conseguem equilibrar a tal vida pessoal e profissional. O que é que também é muito interessante e que as empresas também cada vez mais estão atentas a isto, que é aos ambientes das equipas, haverem ambientes saudáveis, ambientes de colaboração. Porque repara, se algum colaborador também estiver em exaustão física e emocional, o que é que isto vai dificultar? A colaboração entre colegas, na equipa. Sim, e se não nos damos bem com a equipa, não conseguimos trabalhar em equipa, não é? Logo, os resultados das empresas também vão ser cada vez menores. Vai haver menor produtividade, como as baixas médicas, a pessoa chegar atrasada ou começar a colocar baixas médicas. Tudo isto vai afetar a produtividade da empresa. Olha, e acho bem que as empresas desse lado que investam neste tipo de iniciativas, porque eu acho que é essencial, lá está, termos pessoas felizes no local de trabalho, pessoas que vão trabalhar com motivação, porque eu acho que é isso que tu dizes, se nós estivermos motivados, estivermos bem com a equipa, nós vamos produzir o dobro ou o triplo. E vamos nos sentir realizados, e isto vai, sem dúvida, passar para... produtividade? Pela produtividade e por uma sensação de bem-estar e de saúde psicológica na relação com os colegas de trabalho, na relação com os amigos, com a família, e claramente que é essencial apostarmos na saúde mental. É essencial olharmos para nós e não é normal não dormirmos, não é normal estarmos constantemente em stress, não é? Ou seja, são coisas que nós temos de parar e olharmos-nos de fora e sabermos identificar. E também é muito importante sabermos que temos que conseguir ter os nossos autocuidados, com o sono, com a alimentação, o exercício físico, o movimentar-nos ao longo do dia, fazendo pequenas pausas, conseguir também trabalhar
a atenção plena, estar no momento presente, a tal questão da atenção e da concentração, e também ter uma rede de suporte, os amigos, a família, os colegas de trabalho, ter esta rede saudável. A socialização também nos ajuda a ter um cérebro mais saudável. Pelo menos no meu caso, eu acho que o exercício físico ajuda-me muito a ver as coisas de outra forma. Sim. Sabes, quando ando mais estressada e assim normalmente é porque já estou há uma semana ou há 2 sem treinar. Normalmente. E essa questão que estás a dizer é muito interessante, que é nós conseguirmos identificar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos caracteriza. Quais é que são as nossas necessidades, seja para onde é que vamos buscar energia, pode ser na dança, na música, no exercício físico, em caminhadas ao ar livre, em técnicas, em meditação guiada, em aulas de yoga. Temos é que conseguir pintar, conseguir descobrir outros hobbies, outras coisas que nos caracterizem. Sim, que nos acrescentem e que nos façam bem. No geral, é isso, é procurarem atividades que vos façam estar bem psicologicamente, ou, por exemplo, procurar ajuda, não é? Procurar ajuda terapia. Porque não é só para os malucos, é só para sermos mais saudáveis e estarmos melhores com nós próprios. Isa, onde é que as pessoas te podem encontrar? A minha página no Instagram, isasilvestre.psicóloga, onde vou partilhando aqui conteúdos muito úteis sobre como gerir situações de ansiedade, depressão, burnout para famílias, jovens, crianças, adultos. Sim, também vais deixando lá os alertas que devemos estar Isso atentos, mesmo. não é? A minha clínica é na Avenida 5 de Outubro, mas o meu site é isasilvestre.com. Portanto, já sabem onde encontrar a Isa, já sabem que nós estamos aqui no Sound for Studio, podem procurá-los também para virem cá gravar as vossas músicas. Eles também estão muito prós, olhem, no cinema, portanto podem procurá-los para o que quiserem. Sigam também o Diz-me Lá nas redes sociais, seja no Instagram e no TikTok. E se gostaram desta conversa, tanto quanto eu, Isa, eu gostei muito. Eu também. Muito obrigada. Se gostaram tanto quanto nós, deixem o vosso like e até para a semana.